Aqui é o pastor Cassiano Antunes e vamos para mais uma devocional diária. Exultai aos céus e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalais de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo e dos aflitos se compadecerá. Isaías 49:13. A adversidade é algo que mais enriquece as nossas vidas e este mundo do que conforto e prosperidade. É no meio da dor, é no meio das dificuldades e dos problemas, é no meio das angústias que as melhores melodias, as melodias mais doces, os poemas mais lindos e comoventes e as histórias mais cativantes do mundo foram construídas através desses sentimentos. Do sofrimento então e das lágrimas saíram os espíritos mais nobres e as vidas mais abençoadas. Não, você pode não estar entendendo muito bem o que eu quero dizer. Eu não estou fazendo uma apologia ao sofrimento, que nós temos que sofrer para produzir e etc. Mas vamos refletir um pouco o seguinte: muitos de nós acham a vida difícil e cheia de dores. Não podemos evitar essas coisas, mas deveríamos não permitir que essas experiências duras matem a nossa sensibilidade, ou nos façam rígidos, ou nos façam rabugentos, ou nos façam chatos. O verdadeiro problema de viver é manter o nosso coração gentil e doce nas condições e nas experiências mais difíceis da nossa vida. Nós temos que pensar bastante sobre isso. Isso é fundamental para que o cristão possa ser cada dia mais parecido com Jesus. Ou seja, não estou fazendo nenhuma apologia aqui ao sofrimento, às dores. Estou dizendo aqui que nós temos que moldar o nosso coração para entender as coisas. Eu estava lembrando aqui uma viagem interessante que eu fiz com os meus pais. Nós fomos até um dos locais mais frios aqui do nosso continente. Fomos lá na Argentina. Nós atravessamos locais muito altos e também muito gelados. E ali nós vimos uma paisagem maravilhosa, um local realmente ímpar, próximo à Cordilheira dos Andes. Que local bonito! Subimos então num teleférico e a aproveitar ainda mais aquela paisagem. Atravessamos muitos metros de terra e quando nós olhávamos, víamos ali uma linda paisagem com lindas flores que elas chamavam muito atenção por sobreviver ao frio intenso daquele lugar. Aquelas flores são mais belas ainda por causa da nevasca, por causa da neve que cai sobre ela, e quanto mais isso acontece com ela, mais brilhante e bela elas se tornam. E nessa viagem foi interessante que nós pegamos a transição entre o frio e o calor. As flores sobreviviam bravamente àquela neve e se tornavam ainda mais lindas e mais belas com tudo aquilo que tinha acontecido a elas. Isso nós temos que pensar para as nossas vidas também. As cargas sobre as nossas vidas devem ter o mesmo efeito. É para isso que o sofrimento ele existe. E também nós temos que aprender a lidar com esse sofrimento para que possamos abençoar vidas e sermos também abençoados. Quando então os cristãos se deparam com os ventos da adversidade, as tempestades de neve, onde problemas não acabam mais, elas devem aguardar e esperar. Por quê? Elas são como as árvores que sobrevivem àquela tempestade, porque as raízes são profundas, ou por aquela flor que está lá debaixo da neve e quando o calor vem, ela continua vívida e linda. É assim que nós temos que pensar a nossa vida. Nós temos que ser como árvores que crescem nas encostas de uma montanha e que, por nada, por raízes tão fortes que elas têm, elas não caem. Elas não cedem. A madeira mais forte está bem ali, nas encostas das montanhas, viradas para a queda, mas elas não caem. Não é interessante isso? Pensando sobre cada uma dessas palavras, eu quero que você reflita comigo nas palavras de Jó. Provando-me ele, sairei como ouro. Você pode ler isso em Jó, no capítulo 23, no versículo 10. O ouro é forjado no fogo, em alta temperatura, mas ele volta brilhante e muito mais valioso. O cristão, então, que entende esse aspecto da natureza de Deus, pode encontrar conforto, mesmo em meio a dores, a sofrimentos, e vai encontrar a paz de Cristo. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Não desprezes, pois a correção do Todo-Poderoso é maravilhosa.
Eu e você somos felizes e bem-aventurados. Quando as coisas ruins acontecem, nós vemos ainda mais nítidas a presença de Deus em nossa vida, a presença de Jesus em nossas vidas e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que ser resilientes nessa terra e sermos felizes com aquilo que Deus tem nos dado. Se você tem passado por sofrimentos e dores, saiba que a sua vitória vai chegar sim. E eu sou um otimista em relação a isso, porque nós nunca perdemos a esperança quando as nossas raízes estão fincadas lá naquela encosta da montanha, bem profundamente, onde a árvore não vai ceder. Vamos orar? Conecte-se com Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem entregue à minha vida. Todos os momentos bons e ruins, nós sabemos que é para a Tua glória. Ajuda-nos, abençoa-nos e mesmo quando nós não entendemos aquele sofrimento, que o Senhor nos console. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.